Jó, capítulo 14. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse, e então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Jó, capítulo 15. Você fala assim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta, disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Quem é mau, sofre a vida inteira. Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira.
Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Jó, capítulo 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então, em resposta, Jó disse: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Deus me esmagou. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão. Como um soldado ele avançou contra mim e me arrebentou todo com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza vesti uma roupa feita de pano grosseiro e humilhado sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. No céu tenho quem me defende. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Jó, capítulo 17. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura.
Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. As pessoas vêm cuspir na minha cara. Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Onde está a minha esperança? A minha vida vai passando. Os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Jó, capítulo 18. Segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó, e preste atenção. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus. A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos. Não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim temerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Jó, capítulo 19. Resposta de Jó. Vocês me insultaram. Então, em resposta, Jó disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que se eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Deus me atacou com desgraças. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar.
Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças. Como se fossem tropas, elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim, até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? O meu defensor vive. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que, como uma ponteira de ferro, elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos. Os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenho medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Jó, capítulo 20.